Ô, professor, ano passado o aumento ele foi de 33,24%. Sim. Mas isso porque o presidente Bolsonaro, ele decidiu pelo aumento de 33,24%. Deu teto, né? Deu o máximo. Deu o máximo porque tinha na previsão entre 7% e 33%. Então ele foi no máximo. Já este ano, a projeção é para 15%. Mas teve essa diferença, digamos, de 7 para 33, ou então era 15 era o teto? Não, a fórmula não muda. Eu queria dizer a vocês aqui que o gestor, o presidente Bolsonaro, ele colocou 33,24%, porque foi o número que foi gerado a partir do cálculo de aumento do 21 para 22, porque é uma fórmula. Não pode se fugir da fórmula, até porque essa fórmula é lei. Quem determina essa fórmula é a legislação, desde 2008. E da mesma forma que foi feito no ano passado, foi feito desse ano. Tá certo? E aí, qual é a argumentação que nós ouvimos no ano passado e que nós já tivemos alguns encontros com o vereador, nós tivemos com o Zé Raimundo a semana passada, ele entende, compreende e defende também a pauta. Nós tivemos com o secretário de Educação e a secretária executiva também. Nós já tivemos reunião com a diretoria. O que nós defendemos, Maciel, Tarcísio e Sérgio, é a lei. Nós defendemos a lei. Nós jamais defenderemos nenhuma pauta que não tenha fundamentação legal. Tá entendendo? E quando eu falo isso, eu falo em relação até às argumentações, porque a argumentação que foi feita pela gestão foi a lei de responsabilidade fiscal. Quando o senhor fala sobre o número, digamos ali que já gera aquilo que é viável, aquilo que é possível dar de reajuste, né? É isso que o senhor falou no governo Bolsonaro, deu ali que seria viável economicamente, poderia se aplicar um reajuste de 33. Mas quando eu pergunto o seguinte, que nem sempre, por exemplo, quando se deu o teto do que foi projetado. Então, digamos o seguinte, ali apresentou que poderia dar até 33% e ele deu exatamente os 33%. Porque a gente já viu na categoria, há um caminho que se pode dar 20 e tanto, e às vezes o que é oferecido, 18%. Mesmo assim, os governos aqui. Nós tivemos Caruaru, acho que deu abaixo, eu não lembro quanto foi, mas deu abaixo. 24, deu abaixo do que foi decidido, mas nós tivemos também exemplos em que deram acima. Jaboatão deu 36%. O governo do estado, se não me engano, 35. Foi 35. Não foi isso? Sim. E outros municípios. Mesmo sendo lei, dá muito mais. Mesmo sendo lei, você vê que não se aplica exatamente aquele percentual definido lá. Mas aí o que vai prevalecer é se de fato a educação é prioridade ou não. Se a valorização da categoria, porque veja só, nós temos o nosso foco no aluno. Todo professor sabe disso. Tanto é que quando a gente vai decidir sobre uma movimentação, uma paralisação, a primeira pessoa que a gente pensa é no aluno. Porque a gente tem uma responsabilidade sobre esse aluno. E diante de uma irresponsabilidade de gestão, de a forma que for, a gente não vai querer que o aluno se prejudique. Mas, diante de algumas situações, a gente tem que ir para o enfrentamento. E a gente espera que esse ano não seja necessário fazer isso, porque foi um desgaste desnecessário, porque a lei tem que ser cumprida. O ano passado, nós não tivemos o aumento dos 33, né, com repercussão na carreira. Aí você diz assim, mas ele não está sendo pago o piso para o inicial, sim, mas o que a gente defende todos os anos, não apenas Serra Talhada, mas os demais municípios e estado, enfim, é que esse aumento repercuta na carreira, tá certo? Porque tem uma história do plano de cargos de carreira que eu vou falar daqui a pouco, mas eu queria só dizer o seguinte, que essa recomendação a gente falou sobre essa pauta e eu terminei pulando, essa recomendação do Conselho Municipal, Conselho Nacional de Municípios, chega a ser uma recomendação criminosa. Porque ele tá recomendando as gestões do município a descumprir a lei. Uma lei que não foi revogada, tá entendendo? E aí eu passei para vocês. E aí, a outra argumentação é a lei de responsabilidade fiscal. Na lei de responsabilidade fiscal, ela de fato existe. Todos os municípios, estado e a União têm que se enquadrar nela. É importante para que, de fato, haja uma gestão racional, eficaz, eficiente, mas ela diz o seguinte, ela
tange sobre essa questão das normas das finanças públicas, né? E pressupõe a ação planejada, transparente, em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município ou do Estado. Nós não vamos jamais atentar em nossas reivindicações pelo desequilíbrio das contas públicas. Inclusive afetando outros colegas de outras categorias que também são servidores públicos municipais. Jamais nós vamos defender pautas que causam algum tipo de segregação a um colega servidor público do município também.